A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando aqui pela classe dos adultos da Igreja Assembleia de Deus, a revista que tem como tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Amém? Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2024, tendo como comentarista o pastor Silas Queiroz. Nós estaremos estudando, irmãos, nesta oportunidade, a lição de número 3. Esta lição de número 3, ela tem como tema Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Lembrando aos irmãos que as duas lições anteriores, bem como essa lição aqui, será postada no nosso canal em uma playlist chamada Noemi e Ruth. Então, se você perdeu a primeira lição e a segunda lição, que foi a parte introdutória, a parte panorâmica desta revista, é só ir lá no canal, estar acessando a playlist e você vai estar encontrando lá. Amém? Nós temos como textuário para a lição de hoje, Ruth capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes, ou seja, não me peças, não insista, para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? A nossa verdade prática diz assim: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Isso é o que nós chamamos, de amor altruísta. E nós estaremos trazendo mais conceitos e conteúdo aos irmãos durante a nossa lição de hoje, que está dividida em 3 tópicos, e cada tópico, como os irmãos sabem, aqueles que já nos acompanham aqui, aqueles que estão chegando agora, fica a informação, cada tópico tem os seus subtópicos para nós estarmos aprofundando no conhecimento. Nós temos como leitura bíblica em classe Ruth capítulo 1, do versículo 6 ao 8, e do versículo 14 ao versículo de número 19, que diz assim, Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, conforme o nosso texto áureo que nós acabamos de ler. O verso 17 diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Nós estaremos estudando todo esse contexto aqui, os irmãos já conhecem esse conteúdo, mas sempre bom estarmos falando da palavra do Senhor, o tema, entrelaçadas pelo amor. Nós temos 3 objetivos para a nossa lição de hoje. O primeiro, apresentar a proposta de Noemi. Segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E o terceiro objetivo, refletir a respeito da convicção de Ruth. Ou seja, quando ela disse, abre aspas, o teu Deus é o meu Deus, fecho aspas. Nós temos como parte motivacional, irmãos, para a nossa lição de hoje, falar a respeito da maturidade emocional de Noemi.
Por quê? Porque ela poderia ter se aproveitado daquela situação, né, que ela estava para fazer se vitimar, né, emocionalmente, e também, né, estarmos aqui refletindo sobre a imagem, né, poderosa do Antigo Testamento a respeito deste equilíbrio de maturidade que nós desenvolvemos por meio do Espírito Santo. Vamos falar de uma convicção amorosa que a sogra tinha para com a nora e que a nora tinha para com a sogra. Isso que nós devemos ter, né, no nosso meio familiar. Gostei muito do final da lição, onde o autor ele pontua, né, um texto do apóstolo Paulo que nós estaremos estudando. Então fica aqui, né, como parte motivacional, que a nossa vida ela é feita o quê? De escolhas. Né? Enquanto uma escolheu voltar, o que não estava errado na visão dela ali, Noemi deu essa opção. A outra, ela escolheu, né, estar junto com Noemi e seguir na caminhada. Então, nessa questão aqui de escolha, nós temos, né, o livre-arbítrio para podermos estarmos escolhendo, mas volto aqui a frisar como em outras lições, que o Espírito Santo do Senhor ele sempre esteja nos dando a direção para que nós possamos estar sempre fazendo a escolha certa, né? A escolha correta para nós, para nossa família, porque uma decisão nossa, ela vai impactar, né? Não somente a nós, mas aqueles que estão também que nos cercam, as pessoas que nós amamos, amém? Então nós temos como palavra-chave para a lição de hoje a palavra amor. E como parte introdutória para esta lição, gostaria de frisá-la. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. E olha o que o dicionário, né, diz a respeito de relacionamento. Achei muito interessante quando fui pesquisar. Capacidade de conviver bem com seus semelhantes, né? Olha, a palavra do Senhor ela já vem nos instruindo há quantos tempos, né, a respeito de termos aqui essa convivência, conviver bem com os nossos semelhantes, sempre procurando, né, fazer o bem, mesmo quando nos fazem alguma coisa, né, de mal. Nós temos que estar pautados na palavra do Senhor e saber, né, que a palavra diz que nós sempre temos que procurar fazer o bem, amém? Nós vamos caminhar agora para os tópicos e os seus subtópicos. O primeiro tópico nós estaremos estudando a proposta de Noemi. O subtópico tem como tema uma crise em família. Aqui, irmãos, nós vamos frisar dois pontos. O primeiro, a circunstância da vida de Noemi, pela qual ele estava passando ali. Só para a gente reforçar, Noemi, ela saiu, né, juntamente com o seu marido e com seus dois filhos. Quando veio uma fome ali em Israel, eles foram para outra terra. Só que aí o que aconteceu? Elimeleque, que significa meu Deus é rei, ele morreu. Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Os seus dois filhos, né, o Malom, que significa doença, e Quilion, que significa definhamento, também eles se casaram ali naquela terra estrangeira e depois também vieram a óbito. E aí agora ficou quem? Ficou Noemi e as suas duas noras. E aí nesse contexto aqui, da gente falar de circunstância, um outro ponto que eu queria frisar aqui com os irmãos é o que? A vida dela, vamos falar assim, no nosso entendimento, estava mais tranquila, estava ali com seu marido, estava com seus dois filhos, casados, né? Tinha uma família formada, e de repente ali naquela situação, morre o marido, morre os dois filhos, ela se vê agora viúva com as suas duas noras, e a palavra, né, o nome Noemi, que significa agradável, a vida dela passou o quê? A ser amarga. Ela mesma diz lá em Ruth capítulo 1, no verso 20, ela dizia assim, não me chames Noemi, porque significa, né, agradável, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então Mara aqui nesse sentido significa o quê? Amargosa. A vida dela estava, vamos falar no nosso ver aqui, para ficar fácil o entendimento, tranquila, e de repente, irmãos, o que aconteceu? Torna-se o quê? Amarga. Torna-se o quê? Difícil. Torna-se o quê?
para aquela situação. Imagina uma mulher já avançada em idade com 2 noras, né? Então saiu assim de uma situação de normalidade para uma situação de interpério. E isso pode, como nós vamos ver aqui já no segundo subtópico aqui da nossa lição, desse primeiro tópico, isso pode acontecer na vida de qualquer um. Olha o segundo subtópico que tem como tema, ó, tirando força da fraqueza. É na fraqueza que nós buscamos mais ao Senhor, é na fraqueza que nós clamamos mais, que nós oramos mais, que nós jejuamos mais, porque vamos ser sinceros, irmão, quando as coisas estão na bonança, nós lembramos sim de estar sempre agradecendo o Senhor, mas no meu entendimento aqui, é na fraqueza que nós buscamos mais, que nós, como falei, né, que nós nos achegamos mais ao Senhor. E o autor da revista, ele pontua muito interessante aqui ao nosso entendimento. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. Quero ler lá Eclesiastes capítulo 7, verso 14, que diz assim, ó, no dia da prosperidade, goza do bem, ou seja, aproveita o dia da prosperidade, mas no dia da adversidade, considera, ou seja, pensa que você já passou por dias bons, ó, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, Salomão está dizendo aqui para nós, né, no nosso entendimento aqui, ó, no dia da prosperidade eu vou aproveitar, mas no dia que vier, né, a adversidade, eu também não vou blasfemar contra Deus. Assim, você pode lembrar, né, da história de Jó, do diálogo dele, da esposa dele. Os dias maus, irmãos, eles vêm para todos nós. Agora, o que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença é como nós vamos reagir a esses dias maus, como nós vamos mostrar, né, primeiramente para nós mesmos, né, para Deus, né, primeiramente para nós mesmos e para aqueles que nos cercam, se o Deus que nós servimos, né, ele está conosco ali, nós estamos, né, na confiança dele para podermos passar por essas tempestades. E olha como nós podemos passar por essa tempestade. Efésios capítulo 6, no verso de número 13, Paulo vai dizer, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, ficai firmes. Ou seja, a armadura de Deus é que nos reveste para nós estarmos enfrentando estes dias maus. Olha ainda o que o autor da revista pontua a respeito, né, de Noemi tirar força, né, no momento ali que ela estava passando uma situação difícil. Ela teve uma atitude de liderança, ou seja, ela chamou as suas noras ali, né, começaram a viajar, explicou a situação, deu a opção, mas tomou a frente ali, não ficou ali abatida emocionalmente ao ponto de usar isso como meio de manipulação, como nós vamos ver no terceiro subtópico. Ela ainda vem dizer, ó, ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. Ó. Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. E aqui gostaria de estar lendo Provérbios capítulo 24, né, no verso de número 10, que diz assim, ó, se te mostrares fraco, ou em outras versões, frouxo, no dia da angústia, é que tua força é pequena, a sua força será pequena. Por quê? Porque os problemas da vida não podem nos paralisar, né? Eu ouvi uma pregação faz algum tempo já, né, e foi até essa pregação que me fez, né, voltar aos caminhos do Senhor, pois estava afastado. É uma pregação do André Valadão e o tema dela era assim, está parado aí fazendo o quê? Né? Eu acredito que se os irmãos procurarem, vão encontrar esta mensagem aí no YouTube, né? E mexeu muito comigo essa palavra. E o autor da revista, né, ele vem pontuando aqui, né, que Noemi, ela tirou força daquele momento, né, de adversidade na sua vida. Então os problemas, as adversidades, as dificuldades, elas não podem nos paralisar. Elas têm que servir de lição para que a gente continue na caminhada
a Nova Jerusalém, amém? O terceiro subtópico, ele diz assim, ó, sem manipulação emocional, como a gente já comentou aqui, ela podia simplesmente, né, fazer uma chantagem ali emocional, se vitimizar por causa daquela situação, mas ela não fez isso. Mesmo de avançada idade, como citamos já, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. E aí o que acontece? Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. O que? Pensar no próximo, ou seja, não estarmos pensando, né, como o autor da revista ele vai trazer lá na conclusão, não termos um sentimento aqui narcisista, que era aquele que olhava no espelho ali, só ele era o cara, só ele era o bonitão do pedaço ali, só olhava no umbigo dele. Então, aqui ela pensou sim, né, primeiro, né, nas suas noras ali. Então, para concluirmos esse terceiro subtópico, a manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Irmãos, essa frase aqui é muito forte. O pecado não escolhe idade. Olha o que Salomão diz em Provérbios capítulo 20, no verso de número 11. Diz assim, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Até a criança. E aí a gente às vezes houve algumas notícias, né, de pessoas muito mais idosas, né, muito mais que deveriam ser muito mais maduras na fé ali, e aí ficamos assustados, né? E o autor da revista ele vem pontuando aqui, o pecado ele não escolhe idade. Então temos que estar sempre vigiando diante das situações, né, principalmente quando vierem esses dias maus. O que vai fazer a diferença, volto a frisar, é como nós enfrentamos esses dias maus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. O resumo deste primeiro tópico diz assim: a crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. Temos que estar sempre, né, equilibrados, tendo, como o apóstolo Paulo fala, né, domínio próprio, né? O segundo tópico, irmãos, nós estaremos agora trabalhando com ele, diz assim, a convicção amorosa de Ruth. Essa palavra, irmão, convicção, ela é muito forte. Na nossa vida, né, diante das escolhas, diante do nosso conviver, do nosso relacionamento, seja na igreja, seja no trabalho, seja com pessoas próximas, vizinhos, nós temos que ter, irmãos, a convicção de estarmos sempre o quê? Procurando aquilo que é benéfico. Temos que estar sempre com a convicção do que? De estarmos dando o que? Um bom testemunho, como nós estaremos aqui, tratando nesses três subtópicos agora. O primeiro, uma amizade provada e aprovada. Aqui, podemos trazer aos irmãos, que a firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Se revelam quando? E se revelou como? Ruth, capítulo 1, no verso 14, diz assim, lá da nossa leitura bíblica em classe, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa, ela beijou a sua sogra e ela seguiu ali a opção que Noemi tinha dado. Ela voltou ali para o seu povo ali. Só que Noemi, né, ela dando esta opção, encaramos como erro, né, de Orfa ter feito isso, de ter se afastado, de ter ficado no caso. Agora Ruth não, se apega a ela. E o autor da revista, ele vem pontuando aqui que naquele momento Orfa se convenceu que aquilo ali era o melhor para ela, mas, né, volto a frisar, olha só o que vai acontecer. Ruth, ela movida ali por uma convicção forte, irmãos, e amorosa por sua sogra, ela resolve ficar, e olha a declaração de fé que ela faz, né? O seu Deus é o meu Deus, né? E ela continua dizendo: aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, irmãos, verdadeiras amizades resistem o quê? A todas as intempéries, todas as diversidades, todas as provas. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas
provas. Isso é fato e registrado, né, na palavra do Senhor. Então, volto a trazer para os irmãos aqui, né, o que movia, né, a Noemi e a Ruth ali, né, o amor de Deus, né. Nós vamos ver aqui também que Ruth, ela tem a sua fé aumentada, né, através do quê? Através da convivência de Noemi. O segundo subtópico diz assim, ó, amizade na adversidade. Novamente, volto a frisar essa palavra, convicção. Temos que ter convicção, né, do que nós estamos falando, do que nós estamos vivendo, do que nós estamos almejando, né, da parte do nosso Deus. Temos que ter convicção da nossa salvação, temos que ter convicção de que estamos servindo a um Deus que tudo pode e que tudo pode resolver. Caberia aqui também, né, irmãos, até uma palavrinha pequena, né, sobre perdão. Né? Temos convicção de que servimos a Deus, então temos convicção de que devemos o quê? Perdoar para sermos perdoados. Então, nesse sentido de amizade, quantas coisas, né, palavras mal faladas, atitudes, quantas coisas, né, podem vir a acontecer para que uma amizade ela seja destruída, principalmente, né, calúnia, principalmente o que? Pessoas que usadas pelo inimigo não querem, né, o nosso bem, mas que possamos ter a convicção, né, que foi Deus, é Deus, irmãos, que coloca pessoas, né, na nossa vida para podermos abençoar e sermos abençoados, né? Nós falamos aqui sobre as circunstâncias que estamos falando, né, no decorrer da aula toda, sobre as circunstâncias que estava passando Noemi. E às vezes, irmãos, nós oramos para Deus mudar a situação, mudar a circunstância, e Deus está usando aquela situação, aquela circunstância para nos mudar, né? Para que nós possamos estar mais próximos, mais perto do centro da vontade dele. Reflita sobre isso. Né? Às vezes pedimos tanto para Deus mudar uma situação e nós estamos sendo moldados por aquela situação com o permitir de Deus. Então, neste sentido aqui, ó, podemos ainda trazer Provérbios capítulo 17, no verso de número 17, que diz assim, ó, amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então não é só nos momentos bons, nos momentos felizes, que nós temos que contar com nossos amigos, nossas amizades, mas a Bíblia vem dizendo, ó, e na adversidade ele é um irmão, ou seja, ele supera aquela amizade ali apenas de ser amigo. Então, ó, Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sua sogra, que era já, né, agora viúva e idosa. Nesse contexto ainda, podemos trazer aqui, irmão, muito claramente duas palavras, ó, companheirismo e comprometimento. Companheirismo, estarmos juntos, estarmos do lado, né? Não apoiando naquilo, na decisão errada, ou quando o amigo, né, faz alguma coisa que está fora da palavra do Senhor. Não, mas sendo companheiro até nessas horas. Olha, isso aí talvez que você vai fazer, ou essa decisão, ora mais um pouco, pensa mais um pouco, é isso mesmo, né? E o que? Comprometimento, né? Aqui é legal a gente trazer, né, o exemplo sempre do omelete, né? Onde um está ali comprometido e o outro está compromissado, né? Por exemplo, nesse contexto aqui, né? O porco ele dá o couro ali, ele deu a vida, e a galinha não, ela só dá o ovo, né? Então essa é uma diferença prática, né, sobre você estar compromissado e comprometido. E no caso aqui, né, cabe bem essa explicação. Por quê? Isso não ficou somente em palavras. Nós vamos estar estudando, né, conhecemos já a história de Noemi, de Ruth, ó, não ficou só em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nós estaremos caminhando agora para o terceiro subtópico, onde nós iremos falar, né, sobre um amor prático. Olha o que Ruth fez, né, em prol ali de Noemi. A Bíblia afirma, e o autor da revista pontua aqui para a gente, ó, Ruth prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Que trabalho que era esse aqui? Ir até as plantações e pegar ali o quê? Pegar as espigas que ficavam caídas no chão durante a colheita. E isso era uma lei. Lá em Levíticos capítulo 19, no verso de número 9, diz assim, ó, quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas
caídas colherás da sua cega. Ou seja, Ruth, ela não ficou só ali falando, né, que amava Noemi, que o Deus era o mesmo, que o povo era o mesmo. Não, ela não ficou parada em volta daquela perspectiva, vamos falar assim, ruim que elas estavam passando. Ela arregaçou as mangas e foi o quê? Foi trabalhar. E ainda nesse sentido aqui, irmãos, ó, na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Isso é ensinamento bíblico. Mateus capítulo 6, versos 19 ao 21, 1 Timóteo capítulo 6, do verso 17 ao 19, Tiago capítulo 5, do verso 1 ao 6. Os irmãos podem estar comprovando, né, esta básica da Bíblia aqui. Porém, irmãos, mas também não são obrigados a alimentar o ócio. O que é ócio? O ócio é aquele que está na ociosidade. O ócio é o preguiçoso. Olha o que Provérbios vai dizer lá em Provérbios capítulo 6, do verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Ainda o sábio Salomão diz no Provérbios 26, 15, diz assim, o preguiçoso esconde a sua mão do seio e cansa-se até de torná-la a sua boca. Então, o rico não tem obrigação de sustentar o ocioso, de sustentar o ócio. Paulo vai dizer, né, que cada um seja aquele que não quer trabalhar, que também não coma, né, nessas referências aqui que nós citamos aos irmãos. Então, nesse contexto aqui ainda, vamos trazer que Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. O diálogo entre Boaz e o seu funcionário ali, vamos dizer assim, chegou de manhã, né, só deu uma parada aí para se alimentar, descansar um pouco e garrou de novo, né? Pegou e garrou de novo, né? Naquele contexto ali, Ruth capítulo 2, do verso 17, do verso 7, 17 e 18, os irmãos podem estar acompanhando esse relato, né? Onde o funcionário ali de Boaz, ele dá testemunho. Olha aí de novo, testemunho, exemplo. Poderíamos até aqui citar, né, irmão, quantas pessoas, né, se aproveitam, né, do trabalho e vão para o banheiro e etc, e ficam enrolando. Isso aí não é um procedimento, né, para um cristão, né? Temos que dar testemunho em todos os lugares, né, que nós estivermos, né? Temos que ser exemplo, né, irmãos? Não porque somos melhores do que ninguém, não é isso. Mas assim, o nosso testemunho, ele fala mais do que palavras. E nesse contexto aqui, no fim do dia, recolhia tudo e levava para a sua sogra. Ou seja, ela parava, descansava, creio eu, ali, comia um pouco ali, mas também lembrava da sua sogra. Olha, minha sogra está lá, né, talvez lá em casa, lá, sem ter o que comer, né? Então, nesse contexto, Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Olha o que a 1 de João, capítulo 3, no verso 18, vem dizendo: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Hein? Nós estaremos caminhando agora para o resumo deste tópico de número 2, que tem o seguinte tema. A convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático, né? Não só de palavras, mas de atitudes, de ações. O tópico de número 3 vem trazendo a convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Primeiro subtópico, uma fé fervorosa. O que é nesse contexto ter uma fé fervorosa? O que? Eu trouxe aqui aos irmãos: zelo ardente em exercícios de piedade, devoção e caridade. Era esse tipo de fé que Ruth ela tinha, né? E que nós devemos ter. Então, seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Acabamos de falar do trabalho dela. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo. O que é modelo de vida frívolo? Inconsistente, inútil para a salvação. Ela abdicou disso, ela renunciou isso, dos moabitas, né? Ela fez uma escolha por uma mudança de vida. Manteve uma vida austera e disciplinada, e assim alcançou uma excelente reputação. Lá em Ruth capítulo 3, no verso de número 11, olha só o que Boaz, conversando com ela, fala para ela ali: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher
virtuosa, né? E aqui cabe uma pergunta: que testemunho, né? Que exemplo, né? Que reputação nós estamos passando para as pessoas como servos e servas de Deus, como pessoas tementes a Deus, como pessoas honestas, né? Vamos trazer nesse contexto. É uma pergunta para que nós possamos estar sempre refletindo, possamos estar sempre vigiando diante, né? Primeiramente de Deus, né? E também dos homens. O segundo subtópico, uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Isso já ficou claro, né, no contexto que nós estudamos aqui. Ó. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. E neste caso, também, Ruth estava acompanhando o quê? As características de Noemi, piedosa, dedicada a Deus e a sua família. Olha o que Paulo vai dizer lá em Tito, capítulo de número 2, do verso 3 ao verso de número 5, a respeito das mulheres mais idosas, mais maduras. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, né? E aí, irmãos, olha que contexto, né, para inspirar, né, as mulheres mais novas aqui e também aquelas mulheres mais velhas que, né, ainda estão, vamos no meu dizer aqui, ainda maturas, né? O terceiro subtópico, ele vai trazer o seguinte tema: sensibilidade sob liderança. Já falamos, né, que Noemi ali assumiu essa parte de liderança, mesmo na adversidade, né? Mesmo naquele momento ruim. Ainda aqui, podemos trazer que as escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus, lá em Lucas capítulo 24, verso 1 ao 10. Também temos João capítulo 20, do verso 11 ao 18, onde as mulheres ali evidenciaram, ali, foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Podemos trazer ainda que é de grande valor esse extraordinário potencial feminino, né? Nós conhecemos a palavra do Senhor e sabemos que de tudo quanto Deus fez ali, né? A Bíblia vai dizer assim, e viu Deus que algo não era bom. O quê? Que o homem ficasse só. E aí ele vai, né, e cria ali da costela de Adão, ele cria Eva para ser o quê? A ajudadora, a auxiliadora do homem. E esse não podemos, né, irmãos, de maneira nenhuma aqui, deixar de frisar tantos exemplos, né, que a Bíblia traz, né, sobre a potencialidade da mulher, e como mulheres, no caso dessas duas que nós estamos falando aqui, foram muito usadas por Deus. O resumo do tópico 3 diz assim, a convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa e que inspira. Amém? Caminhando para a nossa conclusão da aula de hoje, o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta, que nós falamos lá no início da aula. O que é esse amor altruísta que nós já tratamos em lições anteriores aqui? É aquele amor que você faz o bem sem esperar nada em troca. E ainda podemos trazer aqui, que o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. Olha lá, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E qual é o segundo? O segundo é a igreja local, onde nós passamos boa parte do tempo nos relacionando. Poderíamos colocar aqui também um terceiro, o nosso trabalho, e assim por diante. Então, que Deus em Cristo Jesus continue falando ao vosso coração, procurando sempre fazer o bem, procurando sempre viver de uma forma honesta, procurando sempre dar testemunho e bom exemplo. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 4, que terá como tema o encontro de Ruth com Boaz, nesta mesma revista
que nós estamos estudando neste terceiro trimestre. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério.